aí galera, aqui quem fala é o 06, mais vídeo do canal aí galera. Hoje eu tô aqui trazendo mais um videozinho de Night City Ride. Esse aqui é o episódio 4 de Night City Ride, né? Então, meu Deus, só peraí. Eu aumentei a tela do OBS. Então, né, esse aqui é o episódio 4 de Night City Ride. Ontem, na live de ontem, eu falei que ia trazer, né, tipo, que eu trouxe na live de ontem, esse aqui. Esse episódio aqui, mas eu falei que ia trazer em vídeo, né? E obviamente eu ia trazer porque todos eu trouxe em vídeo. Esse aqui também não ia poder ficar de fora. E ontem a live terminou um pouco mais cedo do que esperado, porque tipo, a galera tava com muito sono, sério. Você tá, mano, eu só deitei na cama e dormi. Sério, tava com muito sono mesmo. Então, tipo, mas eu vou trazer três vídeos jogando Survivor no DBD. E uma live exclusiva, né, no caso não uma live exclusiva pro Overwatch e outra exclusiva pro Fortnite. Então vai ter uma live só de Overwatch e uma live só de Fortnite, beleza galera? Então bora lá, vamos iniciar na Night City Ride, só dando esses recadinhos já aqui de começo de vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal que ainda não é inscrito, deixar o like, ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos e lives novas que eu lançar. Então acho que é isso, e compartilhar esse vídeo para muitos família, beleza galera? Principalmente pra quem curte Cyberpunk 2077. Então bora lá, vamos iniciar. Isso aqui eu já vi ontem, então, né? Já pra avisar aqui, eles falando aqui, por exemplo, a moleque que fala de começo, eu não vou traduzir, mas as cutscenes nos trailers de jogo eu vou traduzir tudo, tá? Como eu fiz na live de ontem. Welcome to Night City Wire, Episode 4, the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk 2077. We're going to start today's episode by giving you a look at just some of the vehicles you might procure during your time in Night City, and having a chat to senior vehicle artist Paul, who's going to give us a little bit more information before we take you behind the scenes and a look at the lengths the teams have gone to bring vehicles to life. We're also going to have news on an exciting collaboration. Then we're going to be talking about fashion and styles in Night City before we recap the incredibly talented finalists in our Cyberpunk cosplay contest. We'll then wrap up today's episode with some news about Stadia. There is a lot to talk about, so let's get started. Vai começar com os carros agora, né? Riders of the Dark Future. Em um enorme mundo aberto como Night City, você precisa de um veículo maneiro para se virar. Olha isso, mano. Em Cyberpunk 2077 há vários veículos para você escolher. Olha só esse motor de 4... Meu Deus do céu, peraí. 4... Eu ia falar 4 cilindros. 4 litros e 6 cilindros. Que vai de 0 a 100 em 3.2 segundos. Dá pra acreditar nessa porra? Criamos cada carro e motocicleta com muita atenção aos detalhes. No chassi, eu errei essa palavra na live também. No acabamento, sem falar no interior. Não, o interior dos carros tá bonito, galera. Nossa. Você pode esperar visuais não só únicos, mas também uma experiência de pilotagem única. É isso, mano. Beleza, me mostra o que você tem aí. Econômicos. Não espere materiais avançados ou de luxo aqui. Nada disso. Tamanho não é documento, pelo jeito. Essa é a classe de veículos principalmente úteis, feitos para serem acessíveis. Mas espera aí. Mas que lata velha. A minha lata velha. Bom, não é um imã de gente de luxo. Se quer impressionar, olhe só para esta classe. Eu estou colocando meu carro na linha. Ou você paga em dinheiro ou pode esquecer a briga. Com esse veículo não tem despesa que passa despercebida. O seu interior é repleto de todo tipo de tecnologia de ponta. Enquanto você senta e só aproveita a viagem. Veículos pesados, engenharia especializada em design prático, caminhões e tanques para quando você precisa de potência e força bruta. Uma bela de uma máquina. Conheça a fera, meu pequeno orgulho. E esses monstros são literalmente irrefreáveis.
Meu Deus do céu. Esportivos. Esses são pros chans, eu acho que é isso que se chama, que amam o cheiro de pneu queimado ou ronco dos motores esportivos. Os motores poderosos e as peças trocáveis são perfeitas para tunar. Esse carro não ser tunado. Cadê? Quero sentir o cheiro do... Tá, não sei, queimando. Então, na verdade, todos os carros vão ser customizáveis, eu acho, né, mano? Tipo, vai dar pra customizar todos os carros do jogo. Isso que é uma coisa bacana. Eu acho que não é só isso, eu acho que é todos. Olha isso, mano. Seja corrida de rua, fuga da polícia ou só para aparecer nas ruas, com essas feras poderosas você só terá respeito. Aí sim, gostei. Hipercarros. Se você quer velocidade e armadura, a classe Hipercarros é a escolha certa. Isso significa chassis precisos, arranjos integrados e materiais muito caros. Imagine que você está sentado em uma pilha de adilhos. Provavelmente menos de 1000 pessoas do mundo podem ter um Iron Knight. Não é qualquer veículo urbano. Eles te levarão a lugares que você jamais imaginou. E são veículos originais que nem todos encontram em Cyberpunk 2077. Em Cyberpunk em 2077, no caso, né? Também temos espaço na nossa lista para alguns verdadeiros ícones automotivos. Pisa fundo, véi. Cyberpunk 2077, 19 de novembro. Pré-order. Quem quiser fazer a pré-venda do jogo pode fazer já. Thank you so much for joining us. I think it's fair to say we've come a really long way from Roach in The Witcher, so there's a lot to talk about. Yep, there's a lot to talk about. What do you want to talk about? Well, let's start with the various classes of different cars, because in the video we saw there were things like economy and luxury vehicles. But can you tell us a bit more about their kind of design philosophy? What does each kind of class offer when people are driving them around Night City? Absolutely. Depending on the variation of the car that you're either buying or stealing, depending on your flavor, yeah, you'll notice that they don't just look different, but they'll also drive different and feel different. If you're buying or stealing a nice fancy-looking sports color version of a car, you'll notice that it drives, you know, faster, sounds a little bit more punchy and sporty than, for example, a junkier version of that same car. You know, it can have solar panels tied to the roof or some other pipes that are hot wiring some other, you know, cyberpunk components in your car. And, well, you know, if it looks cheap, it probably drives cheap too. So it seems that not only do the cars look good on the outside, but there's an awful lot of detail on the inside as well. Things like the dashboard. So can you tell us more about that? Because I know if you find a Quadra Type 66 in the city, it's going to look totally different from the Quadra Type 66 that the gang's driving out in the Badlands, both outside and inside. Yep, definitely. If you're about to steal a very nice high-end car, for example, when you get in, you'll see the dashboard light up nicely, the dial indicators revving a little bit, but that may not exist for a junk version at all. It may have the dashboard ripped out completely. No matter what your flavor is, you'll find something that suits your needs. So what about racing? Will there be racing? Because I know people have been asking. Yes, we're absolutely going to have several races in the game. Different locations, if you know you're going to be driving in the Badlands. Maybe bring a Nomad car, because it's just built to driving in the Badlands. But if you know you're going to be racing in Night City, just bring the hottest wheels you've got, because you're going to need all the power you can get. No matter where you're racing though, you need to bring a gun, because this is Night City and you never know what's going to happen. Okay, so you talk about bringing cars then. Let's talk about like storing and calling cars, because we know people can steal them. But what if somebody's found a car and they absolutely love this particular one? Is there a way for players to kind of build that collection? And then how do they actually, you know, summon them? Well, summoning cars works pretty much the same as you would summon Roach in The Witcher 3. Your transportation may or may not show up on a roof somewhere, but you know, we're still working on fixing some bugs. Yeah, if there's a car that you really like very much, if you can't wait to own a Quadra or a Type 66, you'll get a message from your fixer and says, hey, I've got a Quadra for sale for you, you want to buy it? All you have to do is drive over, pay the money, and you've got your very own Quadra. Not to mention that every single vehicle that you buy, every single player vehicle, is absolutely unique in every way. It's got a unique interior, unique exterior, paint job. You know, it'll sound different, but it'll also handle different.
So in the video, we did mention there was space for a true automotive icon. Do you want to reveal what that actually is? Nossa, esse é o melhor. The car in question here Carro do Ken is Reeves. Johnny Silverhand's car, and Johnny Silverhand is, well, he's a big rocker boy, and he needs some wheels to match. So we gave him a 911 Porsche from Porsche 1977, mano. Which means... Aí, ó, 2077, 1977. Eles pegaram o mesmo 77 pro carro. 2077, Johnny's car is going to be exactly 100 years old. Well, Paul, thank you so much for your time today. Personally, I think I'm going to try and balance being a super cool badass mercenary and driving a My My, because I love that little car. I think I could do it, right? I could be cool and in a My My. Definitely. My My is absolutely cool as long as you stay on the road and not on the sidewalk. I'll try my very best. We'll see. In past episodes, we've said that music plays a huge part in bringing Night City to life, but it's not just music. Our teams went to incredible lengths to recreate and capture the sounds that really bring these vehicles to life. I mean, they might have had some fun driving them, but I'm pretty sure that's just a perk of the job. Não, foi legal o jeito que eles fizeram o som dos carros. Assim como eu falei, eu nunca acompanhei tipo, tanto jogo igual como eu tava acompanhando Cyberpunk. Então, tipo, não sei como é que eles fizeram o som dos carros em outros jogos. Mas, tipo, não sei se foi assim como eles fizeram do Cyberpunk, né? Não vou dar spoiler, né? Vou esperar pra vocês verem. With the visuals, and then we wanted to like attach a proper sound to the visuals so that you have like a nice feeling or the nice vibe of the complete car. And then we moved on to organizing the whole thing. Early on, we made the decision that we are going to record on the racetracks, and then we are going to record cars in movement. We started cooperation with Tomek Choki, who is like very well-known racing driver in Poland. That's really a nice sensation when you're driving with a racing driver and then he pushes the car to the limits. Like you can feel the G's with the braking and tight cornering, and you can feel the car actually like bending the laws of physics. We wanted to record a broad spectrum of cars, so we started with the powerful muscle cars, and then we went to more screaming tuned V6s, inline 6s, and then we went to V10s. We wanted to grab the off-road cars. We of course grabbed some drift cars, just to have the more aggressive character in the cars. We had to assemble a sound group or a sound team that would make the placing of the mics process very fast, because we had plenty of cars to do in a short time span. We had the team of mechanics from a rally team, and they helped us immensely. What they've done, they allowed us to put the microphones into places that we wouldn't be able to access differently. Putting a mic right into the car, they helped us to locate the places that are best. Usually place 3 microphones in the engine bay, 3 microphones in the exhaust, and 2 microphones in the car. Cars are very complex in terms of sound, and it's very difficult to get all the necessary components that you have to make it sound believable. But we were trying to look for something that would give us the character of the engine. Ficou muito legal, mano. Olha esses carros aí, né? Curto muito carro, galera. Sério, mano. We wanted to use normal organic electric engine that you could actually have in the nowadays car. We didn't want the engines to be futuristic sci-fi-ish sounding. We want them much more organic, much more down to earth, something that would represent the combustion engine. And on top of that, we added small elements like the futuristic horns or like a futuristic eye of a car. It makes you feel like you are in a car of the future, and some car might talk to you, other car might have blips and bobs that will make you feel like you're in a futuristic vehicle. Mano, os painel do carro. Não, o painel. Não, olha só. You're in a futuristic vehicle. O painel do carro, mano. Olha esse painel desse carro aqui, mano. O painel tá muito perfeito. Olha isso, mano. Com certeza no carro eu vou jogar em primeira pessoa e terceira, mano. Só pra ver o painel do carro, mano. Pra ver o painel, a jogabilidade do carro. Não, vou só acelerar só pra ver o som do motor, mano.
Olha isso. Obviamente eu vou acelerar, né? Porque eu não vou ficar parado com o carro, né? Mas... Olha esse Porsche, mano. To record Johnny's original car, which is the Porsche 911 930 from 1977. We recorded on dyno in control environment in a chamber. We could put mic in very different places. Porsche 930 that we recorded is Porsche um carrão, mano. Only car really that will be really sounding like the real car in the real world. Olha esse motor, mano. Olha esse... Ah, meu Deus, que carro, mano. Os caras gravaram até o vidro fechando. More than 40 vehicles. Not often do we record mais so de many 40, mano. for a game that is not really a racing game. Truth being told, this was the hardest part in my sound career, and I'm very, very proud of what we achieved with the sound team. This was something that we didn't do before, so creating the designs, creating the technology behind how the sound behaves, that's the best thing actually I ever did in my sound career. Esse jogo aí, não, esse jogo, meu Deus. Esse jogo promete. Cyberpunk 2077. There has been a lot of talk about cars so far, so let's take a look at another collaboration. This time with Johnny Silverhand. I mean Keanu Reeves. Opa, o Keanu Reeves. The smell. The travel. Yeah. Journey. Freedom. Na verdade eu sabia que o Keanu Reeves ia aparecer porque eu fiz esse vídeo na live de ontem, né? Ah, mano, o Keanu Reeves é o cara, mano. Oh, mano, o Keanu Reeves, né, mano? Esse sim, mano. Esse sim é o cara, mano. É um ator muito bom, mano, na moral. I'm Gard Hollinger, I'm Keanu Reeves. and we're here as representatives of Arch Motorcycle, and we're doing some audio recording for Cyberpunk 2077. Arch Motorcycle is a custom production motorcycle company. What's unique about it is that the motorcycles are built on a production platform, but each one is designed to be able to be personalized for each customer. Caramba, olha essa moto, mano. Meu Deus, os caras talvez pegaram o carro. When CD Nem palavras pra Projekt dizer Red sobre os carros, approached mano. me about doing Cyberpunk 2077, they also spoke about integrating. They were fans of, or I guess people who worked at the company were fans of Arch Motorcycle, and so they broached the idea of creating kind of Olha isso. specialized Cyberpunk 20. Olha isso. Essa, tipo, olha os detalhes da moto, galera. Tipo, a moto tá cheia de detalhe, mano. É uma moto muito linda, mano. Eu certamente vou dirigir essa moto em vídeo. 77 version of the Arch Motorcycle. E os carros. And I thought Comprar that was tudo. a very fine idea. Vou comprar tudo, tá ligado? Vai ter avião também, Anel, como vocês podem ver. We have a Helicóptero motorcycle também. we've sei. designed and we've been developing called the Method 143. Não sei se vai ter helicóptero e avião, tá, galera? Pelo amor de And Deus. so that I think in particular was. Vai que vocês acham que eu tô falando a verdade e daí, né? Daí não tem, né? Avião e helicóptero, daí vocês devem me xingar. Mano, não sei se vai ter helicóptero e avião. Sei que vai ter nave, tipo, uma nave assim pra voar. So it has a totally different, crazy looking power plant. Parece que tu não vai poder voar, é o jogo que vai voar sozinho. Não sei direito. It's good, I like it. A gente vai ver quando o jogo lançar. Today we're capturing sounds, getting some actual sounds of a power plant, drivetrain, and characteristics of the motorcycle, which I'm sure they will, have play with and stuff, but the source will be pure. It has a sort of a racing engine in it compared to our production motorcycles. It has a dual exhaust system, and it sounds pretty. Sounds good. I could definitely blindfolded tell that that's the Method 143-ish sounding motorcycle, yeah. Meu Deus, mano. Olha isso, meu amigo, mano. Olha a chuva. Não, isso que eu acho que, tipo, sei que eles não estão mostrando nem a versão final, tá ligado? Imagina a versão final desse jogo. Tenho quase certeza que isso não é a versão final que eles estão mostrando. The role-playing aspect of the game
I think it'll be cool, like, to be on a bike and hearing that, going through the city streets and getting into the madness and mayhem. Não vou repetir de novo, tá? As with all episodes of Night City Wire, if you're tuning in late or if you just want to watch anything again, we will be uploading everything to our channels soon. Now it's time to talk about styles in Night City. Are you more kitsch or neo-militarism? .177 style. Esse capítulo é reservado aos famosos estilos, profundamente ligados à história do mundo. Em um aspecto muito importante da vida na cidade, você pode encontrá-los por todas as partes, nos carros, nas roupas, nas armas, nos implantes. Eu sei, peraí. Meu Deus, mano. Eles são pintura de guerra. Eu parei numa imagem meio, errada, numa beleza. Eu tava respirando. Eles são sua pintura de guerra. Como diz um dos nossos patrocinadores, não importa se você está morto, contanto que... Calma, mulher. Essa é a mulher que fala mais rápido no jogo inteiro, mano. Contanto que seja com estilo. Não, então quer dizer que se tu morrer com estilo, não importa. Tu tá com estilo, beleza. Olha o que essa garota faz. Zap. Fatiou todo mundo. Não, olha essa cena. É o que ela não traduziu. 4 estilos visuais são evidentes da Night City de 2077. Deixa eu ver. Deixa eu olhar direito essa imagem. Tá, tem essa aqui é a primeira. Mais punk. A outra mais fora da cidade. A rica. E a outra ricaça, tá ligado? Cada um com a própria história, status e características. O jogo vai explicar melhor como é que é cada um. Brega. Cabelo de neon, tatuagens iluminadas e cromo. A função não é a prioridade, e sim o visual. Já vou avisando, galera, que com certeza eu vou ficar com o visual básico do jogo, porque eu curti muito aquela jaqueta do V, mano. Aquela jaqueta do V é muito legal. A roupa básica do V, né, no caso. Até óculos do Rift. Stanley falando, mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Entrópico. A quarta guerra corporativa inclui o entropismo nasceu. Crises profundas e vastas. Calma, mulher! Eu errei a palavra, espera. Crises profundas e vastas forçaram as pessoas a encontrarem jeitos novos de sobreviver. Concluir o serviço não importa como, sempre foi o objetivo. O visual, que se importa? Eu amo essa cidade, amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de orfanato, que de vez em quando aparece para pedir um cigarrinho. Que se foda, eles eu trabalho a cidade. Neo-militar. Achei que eu tinha esquecido alguma coisa, mas não, eu já tinha lido. Elegância fatal sem ostentação. Moda militar é corporativa, mas vistas as partes mais ricas da cidade. Substância sobre estilo, este é o lema. Ah, me lembrei qual era a última. A última lá. É a parte rica também. Araçaca. Neobrega. Celebridades, estrelas de neurodança, herdeiros de fortunas corporativas e executivos. Eles abandonaram a elegância fria e fatal do neomilitarismo, voltando às raízes do brega, mas com um visual novo. Merda, essas mãos, às vezes eu só esbarro num troço e já sai fagulha por todo lado, que saco. Tá, né? Entendeu. Uma cobra, né? Cara, uma porta, mano. Olha essa casa. Não, olha essa casa. Querido, não é essa casa aqui, não. Essa casa, mano, isso é casa do sonho, mano, isso aí. Isso é literalmente casa do sonho, mano. Quem nunca queria ter uma casa assim, tá ligado? Eu acho que é uma casa. Obrigado pela atenção. Desejamos um ótimo dia em nossa maravilhosa metrópole.
Boa sorte e adeus. As lãs de Night City, sabe onde você vai encontrá-las? No cemitério. Felizmente não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha. Cyberpunk 2077. Isso eu fui obrigado a falar, porque tava no clima. You might have tuned in early and seen our Cyberpunk cosplay contest finale. But just in case you've missed it, we've prepared a little summary for you featuring our very talented finalists. In the Cyberpunk cosplay contest, we asked our very talented community to cosplay a character from the game based on the art, screenshots, videos, cosplay guides, etc. We thought regular trophies weren't quite cool enough, so we decided that the top 3 will receive detailed props based on weapons from the game. They have been specifically made for this occasion, and the winners can do with them as they please. And now, the 12 best Cyberpunk cosplayers who have competed for first place in the first official Cyberpunk 2077 cosplay contest. Are you ready to meet them? Are you ready for... Não, mas os caras fizeram cosplay legal, mano. É isso, mano. Os cosplay que os caras fizeram, mano. Isso aí que botou também o olho robô, mano. Não botou de verdade, né? Uma máscara, no caso. Mano, olha isso. Mano. Aquele cara animou naquele ali ficou massa, mano. O Vi também ficou legal, mano. Olha, mano, como é que... Nossa, mano, esse aí ficou muito legal, mano. E se eu dissesse que eu seria melhor, eu dizer que foi aquele ali, mano. Aquele ali ficou muito legal. Aquele lá, tá ligado? O olho robôzão lá. Nossa, mano, aquele lá ficou muito perfeito, mano. Now, before we wrap up today's episode, there is one more thing to talk about. Previously, we announced that Cyberpunk 2077 was coming to Stadia, and today we can tell you that it is arriving on November 19th alongside other platforms, and pre-orders are starting now. Night City Wire is almost over, but if you do want just a little bit more, then stay tuned right here on the Twitch channel and join us for our post-show. As always, don't forget that if you've missed anything or if you just want to watch again, we will be uploading everything to our channels shortly, and we'll be back with Night City Wire episode 5. Então, episódio 5 de novo, depois. No, actually, there is one more thing we're going to show you. Welcome to the diner. So what do you want? Vai querer o quê? Supercar? Um carrão? Big house? Uma casa grande? Wanna rule this city? Quer mandar nessa cidade? Não, olha isso, olha essa casa. Mano, olha essa casa. Eu vou comprar essa casa no jogo. Eu tô falando sério, eu vou comprar essa casa. Eu vou assaltar essa casa no caso. Mentira, eu vou comprar essa casa no jogo, mano. Olha que casa linda, mano. Tem até pousamento de nave. Pousamento de nave. Não é de porto, não. Não, é pousamento de nave mesmo. É de nave. Quer mandar nessa cidade? Bem, quer dizer, bom, não vai conseguir nada sem uma melhoria. Você precisa de um toque a mais. De uma espinha dorsal mais resistente. Porque conquistar Night City não vai ser moleza. Olha essa cena, olha essa cena. Tô dentro. Cyberpunk 2077. Disponível dia 19 de novembro. Então, galera, termina por aqui o Night City Wire episódio 4. Esse jogo aqui não, esse jogo aqui, mano. Esse jogo aqui, meu Deus, mano. Esse jogo aqui promete muito, galera. Esse jogo aqui promete muito mesmo, mano. Nossa, não, olha isso, já vou até falar. Quem quiser fazer a pré-venda desse jogo, tá disponível para Xbox One, PS4, PC e pro Stadia. Beleza? Quem quiser fazer a pré-venda do Cyberpunk 2077, faça. Vocês não vão se arrepender.
Eu não fiz ainda, vou fazer mais pra frente, né? Tem que fazer a pré-venda também ainda do jogo. Eu vou fazer de certeza, mano, que eu vou jogar esse jogo aqui. Vou trazer pro canal também esse jogo, galera. Mas, galera, então é isso, galera. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Cyberpunk 2077 é um jogo que promete muito mesmo, mano. A gente tá no aguardo do jogo, vamos esperar, né? Vocês viram aquilo, né, mano? O painel do carro, o interior do carro tava muito lindo, mano. Meu Deus, mano. Os carros, mano. O jeito que eles fizeram o som dos carros, mano, tá muito legal. Como eu disse, eu nunca acompanhei um jogo tanto assim como eu tô acompanhando Cyberpunk. Então, por exemplo, né? Por exemplo, um jogo de carro assim, o Forza, eu não acompanhei. Então, não sei se eles fizeram assim também o som dos carros, né? Como fizeram igual do Cyberpunk. Né? Mas, tipo, mas o Cyberpunk é que eu tô acompanhando bastante, vi como é que eles fizeram o som dos carros e ficou muito legal, galera. Mas então é isso, galera. Vou terminar esse vídeo por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal que ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, deixar o like e compartilhar esse vídeo para amigos e família, beleza, galera? Principalmente para quem curte Cyberpunk 2077 e já quiser fazer a pré-venda, já pode fazer. Tá disponível na Steam, tá? PC via Steam, o site da CD Projekt Red, né? GOG Games, e a Epic Games Store também tá disponibilizando Cyberpunk 2077 na pré-venda, beleza, galera? São esses três que eu sei que tá na pré-venda de Cyberpunk. No PC eu sei que são esses três, tá? Xbox One e PS4 também, né? E vai ser lançado também pro Xbox One X e... Não, pro Xbox Series X e pro PS5 também, que vai ser lançado também Cyberpunk. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Semana que vem vai ter um videozinho jogando Survival DBD e um videozinho da DLC Not a Hero do Resident Evil 7. Beleza? Não vai ser a DLC completa em um vídeo, eu tava fazendo por parte. Mas é isso, galera. Eu vou terminando essa livezinha por aqui. Essa live, meu Deus do céu. Eu vou terminando esse videozinho por aqui. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até agora. Então, galera, até o próximo vídeo e falou!